E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo especial do Halloween. E hoje eu tô aqui para responder uma tag, né, do Rubens, do Ler Vicia. O nome da tag é Essa Tag é um Horror. E ele me tagueou, eu achei muito bacana a tag, então eu fiz as minhas questões aqui, tá? Então eu vou responder já. São 10 questões, né, 10 tópicos. E eu vou respondendo, né, pelo que ele disse, você pode falar sobre livros e filmes. Então, o meu deu mais filmes do que livros. Então, eu vou fazer tipo uma fusão de filmes e livros aí, tá? Junto, misturado. Eu tô com preguiça de mexer na minha estante. Eu vou colocar a foto dos livros e dos filmes aqui do lado, tá? Então, o primeiro tópico. Lugar maldito. Casa mal assombrada que mais te apavorou. Esse, com certeza, foi a casa da Kayako, né? Do filme The Grudge, O Grito. É uma casa assim que ela não é só assustadora pela maldição que tem nela, né? Mas sim porque a casa dá medo mesmo. Eu assisti esse filme, eu era criança e eu assisti a versão japonesa. E a casa, assim, sabe, era muito assustadora mesmo. Era toda oriental, sabe? Então as paredes são de papel, né? As portas são de papel e fica aquelas sombras passando do lado. E ela é toda filmada num ambiente meio escuro, sabe? E tem aquele guarda-roupa. Gente, é muito assustador mesmo aquela casa. Principalmente pela parte do final que mostra a Kayako descendo as escadas, né, toda ensanguentada lá. Então, o próximo tópico é ser monstruoso. O monstro sobrenatural que mais te deu arrepios. Então eu vou roubar um pouquinho aí da sua tag, Rubens. Eu vou falar dois, tá, personagens aí, dois monstros que marcaram assim a minha infância por pesadelos e sustos e noites sem dormir. Um é o Fred Krueger e o outro é o Mestre dos Desejos. Quem lembra desses dois monstros, gente? Esses dois roubaram a minha infância, assim, porque eu tinha muito, muito, muito medo deles. Era assustador, principalmente o Mestre dos Desejos. Era uma coisa assim, sabe, de dar arrepio mesmo. Quem não assistiu nenhum filme deles, assista, porque dá medo. E é antigo, né? Então tudo que é meio antigo, assim, meio clássico, dá medo, né? Então, ó, esses dois aí acabaram com a minha infância, tá? Próximo tópico, Pessoa Má. O vilão humano, né? Que mais te enojou. Faz tempo que eu li esse livro, né? Que é o Anjo Mal. Então, o Ângelo é o personagem da capa, né, mesmo? E ele é uma criança totalmente diabólica, entendeu? Faz tempo que eu li esse livro, então eu não vou falar muito dele, porque eu não lembro de muita coisa, mas pelo que eu lembro, o Ângelo, né, esse menino me deu muita raiva, porque ele era muito ruim. Então, assim, a pior pessoa, o pior ser humano que eu já vi nas histórias do livro de terror, tá? Próximo tópico. Cena aterrorizante. A morte que mais te impressionou. Eu escolho então aí todas as mortes de A Morte do Demônio, né? The Evil Dead. Eu assisti só o filme, então eu ainda não vi o livro, mas tem o livro, tá? E, gente, as mortes são totalmente horríveis, sabe? Dá uma agonia. E o filme, pelo menos no livro eu não sei se é assim, mas no filme ele dá uma pontinha pra gente saber como vai ser a próxima morte e aquilo dá uma agonia. Então todas as mortes de The Evil Dead são as mortes que mais me impressionaram aí nos filmes de terror e livros de terror. Próximo tópico, Rainha do Grito. Heroína que mais te marcou. Eu não diria que ela é uma heroína, mas ela é a protagonista assim que eu mais gostei dos filmes de terror. Que é esse filme aqui, Possuída. Tá? O nome original é Ginger Snaps, uma coisa assim. E tem a Brigitte, né, que é a protagonista do filme, né? Esse filme vai falar basicamente dessas duas irmãs que são totalmente góticas, sabe? Elas veneram a morte, essas coisas. E aí um dia uma criatura acaba atacando a Ginger, né? E aí ela é atacada, né? E ninguém sabe o que é que atacou ela. E aí tá, aí o filme vai se passando, então a Ginger ela vai começar aos poucos a se transformar num lobisomem. E isso é aos poucos, então é o filme inteiro com a Brigitte, né, que é a irmã dela, tentando ajudar ela, sabe? E no final acontecem umas coisas muito legais. É um filme um pouco antigo, mas é muito legal, gente. Esse filme, quando eu era pequeno, eu assistia ele um monte de vezes, porque eu gostava muito. Então a Brigitte fica sendo aí a minha heroína, tá? Dos protagonistas, assim, que eu mais gostei dos filmes de terror.
Próximo tópico é imagem chocante. Capa de livro ou filme, né, que mais te agradou. Eu gostei bastante desse filme, tá? Mas a capa dele é totalmente assustadora. É esse aqui, ó. Os Demônios de Dorothy Milks. É assim, bem assustadora a capa, mas o filme não é tão de terror assim. O filme ele é um suspense. Tá? Um suspense meio que investigativo. Tem uma coisa meio oculta aqui e ali, mas a capa mesmo é o que mais me deu medo. Gente, olha essa capa, que sinistro. No tópico assombração, o fato sobrenatural que mais te assustou. Quando eu assisti esse filme, né, eu assisti com meu irmão e, gente, que filme assustador. Que é esse daqui, Sobrenatural ou Insidious, que é o nome original, né. Gente, esse filme ele é muito assustador, sabe, de um jeito que a gente não vê muito nos filmes de hoje em dia. Por que eu achei esse filme tão assustador? Porque ele conseguiu manter o terror, né? Aquela tensão, aquele clima de terror do começo ao fim. Coisa que a gente não vê muito nos filmes de hoje em dia, né? Geralmente os terror que estão saindo agora tem algum personagem que faz uma piadinha sem graça, que o cinema inteiro dá risada, sabe? Mas esse filme, assim como Invocação do Mal, é terror do começo até o fim. E é muito assustador. Principalmente tem uma cena que o cara, ele tá no mundo espiritual lá, né? Procurando a alma do filho dele. E ele olha para um espelho e aparece o rosto de uma velha, assim, vestida de noiva. Gente, aquela cena me arrepia até hoje. Os próximos 3 tópicos, então, agora eu vou fazer um especial de O Exorcista. O tópico 8 é Mestre do Terror, o melhor autor ou diretor do gênero. Então, eu não sei o nome do diretor que produziu o Exorcista, né? O Exorcista 1. Mas eu vou pesquisar e vou colocar o nome aí embaixo pra vocês, tá? Esse diretor, ele conseguiu transmitir assim o que é a presença do mal, né? Eu diria assim que o filme ficou esplêndido, né? Não pela menina possuída lá, sabe, aquela coisa toda, não por essa parte, mas pelas outras partes, né? Por exemplo, a parte da mãe dela que aparece. Toda vez que a mãe dela entrava no quarto, a câmera dava um close na cara dela e ela fazia aquela cara, sabe, de assustada. As expressões, sabe, ele é um filme totalmente expressivo. Às vezes aparecia alguma sombra na porta do quarto, sabe? Ou então aparecia aquele rosto, sabe, assustador assim no meio da tela. Então, esse diretor, ele soube fazer assim, o que é a presença do mal pra gente sentir mesmo medo, né? E pra mim ele foi o melhor diretor até agora por causa desse filme. Próximo tópico é Obra Macabra, melhor livro ou filme do gênero. Então aí o livro Exorcista mesmo, né? Ele é um livro assim que eu achei legal na hora que eu li. Não pelas cenas da menina possuída, como eu já falei, né? Mas pelas metáforas que tem, né? A gente consegue pegar uma coisa aqui, outra ali, né? Que não tá encaixando e que quer dizer outra coisa. Então agora o último tópico, né? Final mortífero. O fim que ficará na sua memória para sempre. Eu escolhi então a cena do Exorcista o Herege, né, que é o Exorcista 2 do filme. Aquela cena final ela é cheia de significados. E se você não prestar atenção, você não vai conseguir entender. Por exemplo, no final, quando a casa dela é destruída, tá o padre, né, investigativo lá dentro da casa e a Regan, né, que já tá mais adulta e tal. Então ele consegue salvar a alma dela, tudo. Mas no final, quando aquela doutora, né, aquela psiquiatra, a Regan, ela fica longe dela, né? Ela não corre pra junto da psiquiatra. E o único que vai falar com a psiquiatra é o padre, né? Então aí a psiquiatra fala, agora eu sei, agora eu acredito em você, né? Ela fala uma coisa assim. E a Regan, ela fica olhando tudo de longe. O que dá a entender com isso, gente? Que os dois morreram, né? Tanto o padre quanto a Regan morreram na casa. Por eles terem morrido, eles conseguiram salvar a sua alma. Se você prestar bem atenção naquele final, a Regan, ela tá como se fosse uma luz assim em volta dela, né? Como se ela estivesse sendo salva mesmo. Tanto que a psiquiatra nessa hora ela fala pro padre, né? Ela fala assim, você tem que cuidar dela, né? Você tem que cuidar dela de agora em diante. E aí o padre pega na mão da Regan e vai embora. Como se os dois estivessem subindo aos céus, né? Uma coisa assim. Se você não perceber esse detalhe, você não vai entender. Na cena final, no finalzinho mesmo, aparece uma luz assim branca, igual essa aqui, ó. Né? Ela fica assim, na cara da mulher, que é aquele sintonizador, né? Pra quem assistiu o filme vai lembrar. Ou seja, ela não tava no universo assim real, ela tava enxergando uma coisa espiritual, né?
O filme ficou espetacular, tá? Esse foi o final assim que eu mais gostei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da tag, tá? Aguardem aí mais vídeos especiais do Halloween. E valeu aí, Rubens, por ter me tagueado, né? Desculpa se você não gostou de alguma coisa aí, se eu estraguei a sua tag. E eu vou embora agora porque eu tô com medo de ficar nesse quarto escuro. E eu tô sozinho em casa, então até a próxima.